Hoje eu vou apresentar sobre o meu trabalho sobre tradução semiótica. A minha música escolhida foi Equalize da Pitty. Equalize da Pitty. Eu achei essa tradução dela aqui nessa frase em uma das pesquisas que eu estava fazendo na internet, que fala que ela é sintonia do amor e frequência musical. E realmente ela é exatamente isso. A música Equalize da Pitty é sobre equalizar o outro, é sobre aceitação de características pessoais do outro, é sobre construir algo único de vocês, uma sintonia que só vocês dois entendem, é sobre transformar o outro em algo bom, é sobre fazer o outro, é sobre aceitação, é sobre diversas coisas diversas coisas em bom sentido, é sobre não se diminuir para caber em um relacionamento, é sobre não mudar características pessoais suas para agradar o outro, enfim, é sobre tudo isso. Aqui até fala, a metáfora do equalizar é usada para ilustrar o ajuste fino dessa relação, onde as frequências emocionais e sentimentais são alinhadas para criar uma harmonia única entre os dois. Aqui dentro da letra, eu defini algumas palavras para usar de conceito-chave, que são fluxo, ritmo, equalizar e frequência. Fluxo é o ato ou efeito de fluir, ritmo pode ser descrito como um movimento coordenado, uma repetição de intervalos musicais regulares, fortes, fracos, breves ou longos. Equalizar é algo que flui ou se move numa movimentação regular durante alguma atividade ou sequência harmônica. E frequência é a repetição periódica. Então, a gente pode ver que são conceitos que parecem se completar, né? Então, é algo que dentro dessa tradução já vai de alguma forma um conceito-chave, né? Que parte desses outros conceitos, assim, eles se completam para criar algo. Aqui eu trouxe algumas limitações da mídia cartaz, então espaço limitado, tempo de exposição limitado, localização física limitada, custo de produção, difícil segmentação de público, difícil de medir impacto, vandalismo e condições climáticas e falta de interatividade. E aqui eu trouxe algumas possibilidades da mídia cartaz, então comunicação visual impactante, ampla exposição, custo-efetividade, segmentação geográfica, ou seja, tu pode segmentar o teu público pela região que tu coloca esse cartaz, flexibilidade criativa, ou seja, tu não fica tão preso àquela coisa de layouts e coisas pré-definidas que tu tem em algumas formas de mídias, e permanência da mensagem, ou seja, vai permanecer muito mais tempo do que um post que a pessoa vai lá e vai rolar para cima e passou. Alcance em locais específicos como ônibus, metrôs, que às vezes tu não consegue alcançar com outros tipos de publicidades, com cartaz tu consegue. Aqui foi alguns dos meus painéis semânticos, então em cima a gente pode ver que são os conceitos, né, que eu trouxe, e depois, posteriormente, a tradução desses conceitos em imagens e cores, enfim. Então, esses painéis semânticos eu tentei trazer um pouquinho de todos eles dentro da minha produção final, então, formas fluidas, cores, o preto e o branco, trazer essa construção, essa coisa da colagem, de parecer que foi algo feito de forma manual. Então, eu tentei, de alguma forma, trazer um pouco de cada um deles dentro do meu cartaz. Geração de alternativas. Como eu falei ali, né, a gente gera alternativas e o nosso processo criativo vai mudando de muitas fases. Então, a minha primeira ideia foi de fazer de forma manual e depois isso acabou mudando. Então, aqui nessa imagem a gente pode ver que os papéis coloridos e tudo para uma produção manual. Depois tem as imagens aqui, né, que foram os primeiros esboços, depois a primeira forma digital que foi feita. Aqui já é algo mais finalizado, mais puxado para o final, algo que realmente tem alguns elementos que estão contidos dentro do meu cartaz final. Aqui também é a mesma coisa, tem elementos contidos dentro do meu cartaz final. Seria uma alternativa ao projeto final. E essa é a solução final, então eu vou explicar um pouco melhor depois, certinho, mas essa aqui é a solução final. A paleta de cores dela, né, eu trouxe uma paleta bem colorida, quis trazer algo que desse destaque, trouxesse enfim, as diversas características, como eu falei antes, eu quis trazer diversas cores para trazer esse destaque.
elementos visuais, então formas fluidas, representações em preto e branco, gadão de listas para chamar atenção, cores vivas, representação de colagem manual, como eu falei. Posteriormente eu decidi fazer ele de forma digital, mas mesmo assim eu quis trazer essa coisa, esse formato manual, então eu trouxe alguns elementos que remetessem a isso, como se tivesse sido feito de forma manual. Aqui é a defesa da criação, que é, enfim, tudo isso que eu tô falando agora. E daí aqui eu vou explicar melhor. A construção de um movimento fluido, como se fosse realmente duas frequências partindo deles. E aqui a gente pode ver que eu trouxe variações de tons e nuances, porque em cada tom desse eu quis representar algo, por exemplo, alegrias, tristezas, felicidades, memórias, lembranças. Então, cada um de nós é construído por tudo aquilo que a gente já passou na nossa vida. Então, somos uma construção de várias características e vários momentos. Então, é exatamente isso. A frequência que eles emitem é diretamente ligada a tudo aquilo que eles já passaram, seja alegrias, tristezas que passaram juntos, separados, enfim, tudo aquilo que constitui eles como ser humano. E em certo momento, quando eles se encontram aqui em cima, eles passam a emitir uma frequência única só deles, que é constituída pelas características pessoais dos dois. Então eles se misturam. Eu quis trazer eles num momento de alegria, enfim, por isso a pose dançando e o pôr do sol para remeter a isso, a esse momento feliz. E o padrão atrás foi exatamente para trazer o destaque para o elemento central. As listras acabam levando o nosso olho exatamente para o centro da criação e acabam trazendo o destaque para o que deveria estar em destaque. E o elemento bem colorido, eu quis trazer uma coisa que realmente chamasse bastante atenção e fosse bem alegre, porque a música fala sobre amor e o amor é alegre, na sua grande parte do tempo o amor é sobre a felicidade. Então eu quis trazer isso. E é isso, enfim, muito obrigada, boa noite.